Graça e paz, Igreja do Senhor. Estamos aqui com alegria no coração muito grande, mais uma vez, cultuarmos ao Rei dos Reis. E eu convido a você que está em casa a adorar o Senhor nessa noite, amém? Levante um clamor nessa noite, levante a sua voz, aumenta o tom da tua voz e adore com toda intensidade no teu coração, amém? Glórias a Deus. Te louvamos, ó Pai. Rei dos Reis, te exaltamos. Rei dos Reis, te adoramos. Rei dos Reis, te exaltamos. Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos Reis, te exaltamos. Rei dos Reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Vem e toma, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma, Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. Inunda-nos, ó Pai. Vem e toma o teu lugar aqui. Céu e terra se encontram alinhados com teu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. Céu e terra se encontram alinhados com teu plano. O universo estremece, o leão rugiu no trono. E toma o teu lugar aqui. Convida o Senhor. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Tu és o Deus que governa. Tu és o Deus que governa sobre as nações. Oh Deus, por isso nós te exaltamos, declaramos que tu és bom.
Tu és bom. Tu és bom, Senhor, tua majestade é santa. Aleluias. Vem, governa sobre nós, Deus. Aleluias. Glórias ao teu nome, Pai. Te exaltamos, ó Deus. Aleluia. E a minha vida Ele governa. 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 Esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os seus olhos. Sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Glórias ao teu nome. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Fogo. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um trono colocado no mais alto lugar, rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E a minha vida. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chamas. E eu perguntei sobre os teus olhos. Sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido.
exaltamos, glorificamos o teu santo nome, Senhor. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Aleluia. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Alto, mais alto, alto, mais alto, exaltamos o teu nome. Alto, alto, mais alto, alto, mais alto, declaramos o teu nome. E tudo que eu tenho é seu, e tudo que eu tenho é seu, pra sempre, sempre, amém. E tudo que eu tenho é seu, e tudo que eu tenho é seu, pra sempre, sempre, amém. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Te exaltamos, ó Deus, bendizemos o teu nome, louvamos e engrandecemos a ti que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Aleluias. Gostaria de convidar o pastor Michael. Bem, graça e paz, irmãos e irmãs. É um privilégio estarmos mais uma vez cultuando ao nosso Deus, adorando ao nosso Senhor. E eu quero nessa noite compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. Queria convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 9, a partir do verso de número 18. Você que tem a sua Bíblia aí impressa ou virtual mesmo, seu celular, que você puder acompanhar com a gente a leitura da palavra. Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 18, vai dizer assim: estando ele orando à parte, achava-se presente os discípulos, a quem perguntou: quem dizes a multidão que eu sou? Responderam eles: João Batista, mas outros, Elias, e ainda outros diziam que ressurgiu um dos antigos dos profetas. Mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Então falou Pedro e disse: és o Cristo de Deus. Ele, porém, advertindo, mandou que a ninguém declarassem tal coisa. Verso 22 diz assim, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra e que muitas coisas sejam rejeitados pelos anciãos, pelos príncipes, sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Amém? Até o verso 22. Esse é um texto onde Jesus está junto dos seus discípulos. E nesse momento que Jesus se encontra junto dos seus discípulos, Jesus faz uma pergunta para eles. Jesus pergunta: o que a multidão está dizendo ao meu respeito? O que as pessoas estão falando sobre mim? E posteriormente Jesus vai perguntar para os discípulos: e o que vocês estão falando sobre mim? Eu quero dar um tema para a nossa mensagem nessa noite. O tema é: qual mensagem você tem carregado? Qual é a mensagem que você carrega?
Qual mensagem você tem liberado sobre a vida das pessoas, sobre a vida dos que te cercam, sobre a sua própria vida? Qual é a mensagem que você tem carregado? Não é novidade para mim e para você que a mensagem é importante. A mensagem é essencial para as nossas vidas. E apesar de nós termos lido somente alguns versículos, eu quero passear pelo capítulo 9 com você, para entender um pouco dessa lição do que Deus quer falar conosco nessa noite. O capítulo 9 começa dizendo que Jesus ele chama alguns discípulos para estar perto dele. E nesse momento que Jesus chama 12 dos seus discípulos para estar mais perto, Jesus vai revestir eles com poder, com autoridade e vai dar uma missão para eles. Jesus vai dizer para eles: olha, vai e pregue o evangelho, cure toda sorte de enfermidade e ministre a palavra do Senhor, expulse os demônios. O Senhor pega uma mensagem, coloca sobre o coração daqueles discípulos e manda os discípulos caminhar. A Bíblia vai dizer que eles saíam para poder fazer essa missão. E no meio do caminho, Herodes, ele está escutando muita coisa. Herodes ouviu falar a respeito de uma pessoa, de um homem que estava fazendo muitos milagres. E então Herodes pergunta: quem é essa pessoa? E a Bíblia vai dizer que chegou ao ouvido de Herodes muitas mensagens. Algumas pessoas diziam: é João Batista. Outras pessoas diziam: ele é Elias. E outro grupo de pessoas ainda se levantava e dizia: olha, ele é um dos antigos, dos profetas que ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que Herodes ficou confuso por causa da quantidade de mensagem desencontrada. Herodes vai chegar a dizer: João Batista não pode ser, porque eu mesmo mandei degolar ele. Querido, quando eu comecei a olhar esse capítulo, uma pergunta que ecoou meu coração e quero compartilhar com você nessa noite: qual é a mensagem que você tem escutado por aí? A minha vida e a sua vida precisa de uma direção. E toda a direção de Deus é dada por uma mensagem. Qual mensagem você tem escutado? Qual mensagem você tem dado ouvido? O que confundiu Herodes foi justamente o fato dele estar ouvindo muitas mensagens, dele estar escutando muitas coisas. E agora eu queria convidar você nessa noite a refletir um pouco a respeito das mensagens que você tem escutado. Existem momentos, querido, que as mensagens que nós ouvimos chega a ser até agradável aos nossos ouvidos. Eu imagino, dentro do nosso contexto religioso, você ser comparado a uma pessoa tipo Elias, tipo algum dos profetas, ser comparado a João Batista. Querido, isso é tão gratificante para nós, homens de Deus, que tiveram experiências profundas. Mas só que quando eles começam a falar que acha que Jesus é um dessas pessoas, por mais bonito e por mais interessante que fosse a mensagem, ela estava errada. Por mais interessante, por mais atraente que fosse, não era a mensagem correta. Nessa noite o Senhor quer dar uma direção para a sua vida, mas para isso você precisa de uma mensagem certa, de uma mensagem correta. A direção, querida, ela passa pela mensagem. Mas o que vai dar sentido à sua vida é quando a mensagem que você recebe no seu coração é uma mensagem que vem genuína de Deus para você. E será que nesses dias você tem escutado as mensagens do Senhor para o seu coração? Você tem escutado a mensagem do Senhor para a sua casa, para a sua família? Qual é a mensagem que tem dado direção sobre a sua vida? Todas as vezes que Deus vem operar alguma coisa, Ele manda uma mensagem para te dar uma direção. Em Êxodo, no capítulo 3, a Bíblia vai dizer que o Senhor aparece para Moisés numa sarça ardente. O Senhor fala com Moisés: você vai livrar Israel da escravidão do Egito. E nesse momento que você vai livrar Israel da escravidão do Egito, Deus dá um direcionamento para ele. Ele vai falar: olha, você vai até aquele povo e diz: o eu sou mandou falar. Toda vez que o Senhor se manifesta, Ele traz uma mensagem para a minha vida e para a sua vida.
Se você quer nessa noite ter uma direção do Senhor sobre a sua vida, comece a rever as mensagens que você tem escutado. Comece a pensar nas mensagens que você tem dado ouvido. A Bíblia vai continuar e vai dizer que os discípulos, depois de terem pregado, depois de terem ministrado a palavra do Senhor, expulsado demônios, curado enfermos, eles regressam para o Senhor Jesus. E aqui eu quero tirar uma outra lição. O verso que nós começamos a ler, ele vai dizer que Jesus ele está junto dos seus discípulos. Porque quando eles retornaram, Jesus pegou os seus discípulos e tirou do meio da multidão e levou à parte. Nesse momento, uma multidão começa a se aproximar deles e Jesus começa a ensinar a respeito do reino. Quando Jesus começa a ensinar a respeito do reino, uma multidão está com ele, os discípulos começam a ficar com medo e fala para Jesus: vamos mandar esse povo embora, está ficando tarde e nós não temos o que dar para comer. E aí Jesus vai multiplicar os pães, que você conhece essa história. Posteriormente, a Bíblia vai dizer que Jesus está agora juntamente com os seus discípulos novamente, somente eles. E aí vai entrar no texto que nós iniciamos a ler. Jesus vai olhar para os seus discípulos e vai fazer uma pergunta para eles. Jesus vai dizer assim: olha, o que estão dizendo ao meu respeito? Jesus não se preocupava em saber o que as pessoas estavam falando. Jesus estava aqui querendo ensinar algo aos seus discípulos. E eu tiro uma lição desse texto. As pessoas vão dizer várias coisas a respeito de Jesus. Parece João Batista, parece Elias, parece um dos profetas, mas ninguém é capaz de dar uma mensagem verdadeira a respeito de Jesus. Deixa eu falar algo para você nessa noite. O único homem e a única mulher que consegue ter uma mensagem verdadeira para a minha vida e para a sua vida, precisa andar com Jesus. Se você não anda com Jesus, você não vai saber qual é a mensagem que Deus tem para a sua vida. É interessante que Jesus divide a pergunta em duas etapas. Primeiro ele pergunta: o que aquele povo está dizendo ao meu respeito? Ou seja, o que as pessoas que não andam comigo falam de mim? O que as pessoas que não andam, que não sentam comigo, que não comem comigo, estão falando ao meu respeito? Aqui é uma lição para nós, querido. Quantas vezes nós falamos de coisas que desconhecemos? Quantas vezes nós falamos de coisas que nós não sabemos? E esse texto traz uma lição para mim e para você. Se você não anda junto, se você não está junto, se você não conhece, não fale de quem você não conhece. E quando eu olho esse texto, eu vejo Jesus me ensinando e te ensinando algo profundo aqui. Se você quer falar a respeito de Jesus, se você quer ensinar algo profundo de Jesus, ande com Ele. A mensagem correta no meu e no seu coração, ela vem no momento em que nós andamos com Jesus. E é interessante que quando nós ouvimos pessoas que não andam com Jesus, isso vai trazer ao nosso coração engano e dúvida. Herodes ficou confuso porque ele ouviu as vozes de quem não andava com Jesus. Para que eu e você possamos nessa noite ter mensagens de vida eterna, nós precisamos andar com Jesus. Nós precisamos estar junto dele, porque Jesus tem palavra para mim e para você. Nessa noite Jesus tem uma mensagem para o seu coração. Jesus tem uma mensagem de esperança para você que está desesperançado. Jesus tem uma palavra de libertação para você que precisa ser liberto nessa noite. Jesus tem uma palavra de restituição para você que perdeu alguma coisa. Jesus tem palavra de salvação para você que nessa noite está nos ouvindo, mas ainda não recebeu a salvação no Senhor. Jesus tem uma mensagem para você. Jesus está perguntando para os discípulos o que eles estão dizendo ao meu respeito. Todas as vezes que não andamos com Jesus, nós vivemos no achismo. O Evangelho de João vai dizer: conhecereis a verdade vos libertará. Aquele que não conhece a verdade, que é Jesus, vive amarrado, preso. Mas há uma mensagem verdadeira nessa noite, que se chama Jesus, e ela pode mudar a minha e a sua vida, quando nós entendermos
que a mensagem verdadeira causa um impacto profundo na vida daqueles que andam com Jesus. Jesus depois vai voltar para os seus discípulos e vai falar assim: e vocês? O que estão dizendo ao meu respeito? Eu vejo aqui Jesus trazendo um grande ensinamento para nós. Porque, querido, Jesus o tempo todo está andando com seus discípulos, ensinando os seus discípulos. Jesus ensina na prática aos seus discípulos. Mas nesse momento que Jesus está sentado com os discípulos, ele pergunta: tem um povo lá que anda comigo e não sabe quem eu sou. Mas e vocês que andam comigo, o que vocês têm a dizer ao meu respeito? Você que está me ouvindo aí nessa noite, que já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que tem caminhado uma vida diante do Senhor, Ele me pergunta e te pergunta nessa noite: o que você tem dito a respeito de Jesus? Podemos pensar nos dias de hoje, aonde tantas mensagens são colocadas diante de nós, tantas mensagens são direcionadas para a nossa vida, mensagens que nos trazem desespero, mensagem que nos deixa meio apreensivo. E a pergunta de Jesus para mim e para você nessa noite é: o que você está dizendo que eu sou no meio dessa tempestade toda? O que você está dizendo ao meu respeito no meio dessas adversidades? O que você está falando de mim no meio de tanta coisa que você tem escutado aí? Eu queria convidar você aí na sua casa agora a ter um tempinho de reflexão. Pensa aí o que você tem falado a respeito de Jesus nesses dias. O que você tem dito, quem é Jesus nesse momento que você tem enfrentado tanta dificuldade. Nesse momento onde o medo bate na nossa porta. Nesse momento onde a luta chega diante de nós. Onde nós olhamos para todos os lados e ficamos tão preocupados. A questão é: quem é Jesus para nós nesse momento? Quem é Jesus para mim e para você? Jesus está perguntando para os discípulos, aqueles que andam com Ele: o que vocês dizem? Eu entendo isso, querido, como de duas formas. Primeiro, Jesus trazendo isso ao coração dos discípulos. Mas eu entendo também Jesus nessa noite me desafiando e te desafiando a repensar qual é o Cristo que nós temos pregado para as pessoas. Qual é o Cristo que nós temos transmitido aos outros que nos ouvem? Qual é o Cristo que nós temos levado para aqueles que nesse momento de dificuldade estão apreensivos? Qual é o Cristo que nós levamos para aqueles que não conhecem Jesus? Qual o Cristo que nós levamos para aquelas pessoas que estão lá fora, perdidas? Qual é o Cristo que nós temos anunciado? A Bíblia vai dizer que Pedro se levanta. E Pedro ali, ele vai levantar, e eu quero ler com você. O verso de número 20 vai dizer assim: mas vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro vai trazer uma afirmação. Pedro vai dizer: olha, o Senhor é o Cristo. Queridos, por melhor e por mais bonito que fosse parecer com João Batista, parecer com Elias ou com algum dos profetas, Pedro está dizendo algo mais profundo ainda. Pedro está dizendo: tu és o Cristo. A mensagem correta é: tu és o Cristo. A mensagem pura e verdadeira é: tu és o Cristo. E o Cristo, querido, é o que te liberta. É o Cristo que morreu por mim e por você na cruz do Calvário. E o Cristo que levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. É o Cristo que venceu a morte. É o Cristo que ressuscitou. É o Cristo que tem palavra de vida eterna para mim e para você. Pedro trouxe a mensagem correta. Essa mensagem quero deixar para o seu coração nessa noite. O Cristo que venceu está querendo tocar em você nessa noite. O Cristo que restaurou Israel está querendo restaurar você nessa noite. O Cristo que ressuscitou
está querendo operar em sua casa nessa noite. Essa é a mensagem verdadeira. O Cristo, Filho do Deus vivo. Diante dessa situação, a mensagem correta, Pedro anunciou ali. Mas entenda, Pedro não fazia parte daqueles grupos que era fora de Jesus. Grupo que por muitas vezes escutaram Jesus falar. Grupo que por muitas vezes ouviram Jesus pregar, mas não andavam com Jesus. Nessa noite o Senhor me convida e te convida a andar com Ele. Porque escutar o sermão do Senhor é importante, é bom, é o princípio, mas não adianta você escutar se você não andar com Ele. Talvez eu estou falando com pessoas nessa noite que conhecem muito a respeito de Jesus. Conhece da letra, conhece de ler, talvez porque cresceu dentro de uma cultura cristã, ouvindo a respeito de Cristo, o Filho de Deus. Talvez você escutou a respeito de Jesus, que nasceu de uma virgem, que não tinha lugar para ele na hospedaria, nasceu numa manjedoura, que fez o primeiro milagre em um casamento. Talvez você conhece isso tudo. Mas nessa noite há um convite do Senhor para mim e para você, para experimentar do Cristo, experimentar dessa mensagem que transforma, dessa mensagem que liberta. Pedro, ele teve esse entendimento, ele teve essa revelação do Espírito Santo, porque ele andava com Jesus. A transformação vem quando você começa a andar com Jesus Cristo. E é isso que Deus quer fazer comigo e com você nessa noite. Ele me convida e te convida a andar com Ele. Ele nos convida a sair da letra, a sair daquilo que nós estamos ouvindo, das mensagens que nós escutamos tantas vezes. Talvez tem pessoas aqui que estão nos assistindo nessa noite, que foi ferido ou ferida durante a caminhada. E por causa dessa marca que veio no seu coração, você travou a sua vida para um relacionamento com o Senhor. Deus, Ele está preparando esse momento, essa noite, esse culto, para que você assuma a mensagem de Cristo e se comprometa com Ele. Ele te convida a andar com Ele, a sair do raso, a entrar mais profundo. Há um chamado do Senhor para mim e para você nessa noite, para que nós possamos andar junto com Jesus, para que nós possamos caminhar junto com Jesus. Para isso que Ele está aqui nessa noite, te convidando e me convidando a um nível mais profundo diante do Senhor. Se você que está nos assistindo quer viver esse nível mais profundo, o Senhor está te convidando, o Senhor está te chamando, para que você possa vivenciar coisas grandes diante do Senhor. A Bíblia vai dizer que depois desse momento, depois que Jesus fala com os discípulos, verso 22 termina dizendo assim, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. É interessante no Evangelho de Lucas, que logo depois que Pedro reconhece quem ele é, Jesus vai revelar algo profundo para eles. É uma mensagem que Jesus revela para eles, que ao mesmo tempo que é triste, é libertadora, quando nós entendemos. Depois que Pedro reconhece que ele é o Cristo, Jesus diz para ele assim: olha, é necessário que o filho sofra, que o filho padeça, que o filho seja rejeitado, é necessário que o filho morra. E o mais interessante de pensar nisso é que todas as vezes que quando alguma coisa morre, nós tratamos como se fosse o fim. Quando alguma coisa morre, para a gente aquilo ali é o final das coisas.
Por exemplo, se você já teve um sonho e esse sonho morreu, significa que acabou, você não pensa mais nele. Se você já teve algum ente querido e aquele ente querido morreu, você pensa, acabou tudo. Porque na minha mente, na sua mente, a morte muitas vezes é o fim. A morte de um sonho parece que é o fim. A morte de um planejamento parece que é o fim. Mas aqui Jesus vai dizer, olha, é necessário que sofra muitas coisas, que seja rejeitado e que seja morto. Mas o mais impressionante é que ele inicia depois dizendo assim, e que no terceiro dia ressuscite. Aqui ele está dando uma direção para as nossas vidas. Ele está dizendo assim, o fim não é determinado quando eu morro. Ele está dizendo que aquilo que para mim e para você poderia ser o fim, ele é capaz de restaurar, de recomeçar, porque há um propósito de Deus na minha e na sua vida. Ele vai dizer, olha, é necessário que sofra, que padeça, que morra, mas no terceiro dia ele ressuscite. Há um mais do Senhor sobre a sua vida nessa noite. Talvez você estava desanimado, desesperançado, mas o Senhor pode estar ressuscitando aí na sua casa nessa hora. O Senhor pode estar levantando o seu ânimo nessa hora. O Senhor pode estar curando você aí nessa hora. O Senhor pode estar mudando a tua sorte nessa hora. É necessário que todas essas coisas acontecessem, mas o Senhor tinha a resposta final para todas as coisas. Agora, o Senhor só revelou isso para os discípulos que estavam perto dele. E eu quero encerrar a mensagem dessa noite trazendo um ponto para a sua vida. As direções profundas que o Senhor vai me dar e vai te dar, está associado o quão perto você anda dele. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais mensagens verdadeiras você vai ter. Pastor, vivemos um momento difícil, e realmente vivemos, querido. O mal tem chegado, muitas pessoas têm sido acometidas por essa realidade, e quando ela bate a nossa porta, pode até haver um desespero, e nós temos vivenciado isso. Mas a palavra que eu trago para você nessa noite, a mensagem que eu trago para você nessa noite é: se aproxime de Deus, porque o Senhor vai revelar a você as estratégias e aquilo que Ele está fazendo, por mais difícil que possa parecer. Quando Jesus começa a transmitir aos discípulos, parece que é algo terrível. Ele vai morrer, Ele vai sofrer, mas o final é sempre uma palavra de esperança. Ao terceiro dia Ele vai ressuscitar. Por mais que você possa passar por algumas dificuldades, entenda uma coisa, faz parte do processo. Mas algo é mais importante na minha vida e na sua vida. Jesus ressuscitou para me dar e para te dar a salvação. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Eu aproveito esse momento para perguntar para você: como está a sua vida com Deus? Como está o nosso relacionamento com Jesus? É algo que nos leva a pensar nessa noite. Como tem sido a nossa caminhada, a nossa jornada diante do Senhor. E eu não digo isso porque simplesmente nós estamos vivendo esses dias tão difíceis, mas é algo que nós deveríamos pensar a todo dia, a todo momento, a todo instante. Porque na verdade, querido, nós estamos sujeitos a várias coisas, mas como está a nossa vida diante de Jesus nesse momento? Se você está aí e tem algo a acertar, entenda, Deus é maravilhoso. Que Ele está nos dando uma oportunidade nessa noite de sair do meio da multidão que escutava o que Jesus estava falando
e ir para o meio daquele povo que prefere andar com Jesus, que prefere caminhar com Jesus, que prefere entender a mensagem correta de Jesus. O Senhor te convida, mas você decide qual grupo você quer fazer parte nessa noite. O grupo que tem uma mensagem ou parte daquele grupo que tem a mensagem. Aqueles que podem dizer, tu és o Cristo. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida nessa noite. Eu quero, primeiramente, orar pela vida daquelas pessoas que nessa noite estão longe dos caminhos do Senhor. Você que tem andado distante, você que tem precisado de um tempo para alinhar a sua vida com o Senhor, Ele te convida para esse momento. Eu quero orar primeiro para você que quer retornar para os caminhos do Pai, para você que aí na sua casa, onde você estiver nesse momento, acompanhando esse culto, você que quer reavivar a aliança, você que quer restabelecer a aliança. Talvez por algum motivo você caiu, por algum motivo você deslizou, por algum motivo você se distanciou dos caminhos do Senhor. Essa noite o Senhor te chama. Quero orar pela sua vida. E se tiver alguém também que está nos assistindo, que nessa noite entende que a mensagem verdadeira é a mensagem de Cristo, e você quer aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Você quer aceitar Jesus como aquele que vai conduzir a sua história. Aceitar Ele como seu único e suficiente Salvador. Eu quero orar para esses grupos de pessoas primeiro. Então você aí que nos ouve, que tomou essa decisão, coloque sua mão sobre o seu coração e vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor a vida do teu filho e da tua filha, que nessa noite, Senhor Deus, entenderam a mensagem verdadeira que é o Senhor Jesus e decidem retornar para os seus braços e decidem retornar ao caminho do Senhor. Eu quero colocar a vida deles diante de Ti, eu quero abençoar a vida deles nessa noite e clamar, meu Pai, para que no nome de Jesus eles possam agora, como diz a Tua palavra, serem lavados pelo sangue de Jesus, purificado, tendo seus pecados perdoados e ser inserido como filho e filha do Senhor. Eu coloco a vida deles diante de Ti, dessa decisão de retornar para os seus braços e nessa decisão de aceitar o Senhor como único e suficiente Salvador. Eu entrego a vida deles diante de Ti em nome de Jesus. Amém. Você, querido, que fez essa oração pela primeira vez, ou você que decidiu retornar para os caminhos do Senhor, mande uma mensagem para nós. Vai estar aí aparecendo o número do nosso telefone, o número das nossas redes sociais. Entre em contato conosco. Nós queremos caminhar com você, nós queremos ajudar você nessa nova decisão que você tomou na sua vida. Mas agora eu quero orar também por você que tem vivido alguns dias difíceis e precisa de uma direção do Senhor. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida do meu irmão e da minha irmã que me escuta nessa noite. Quero clamar para que o Senhor possa abençoar a vida dele e a vida dela. Pai querido, que no meio de tantas mensagens que eles têm escutado, que o Teu Espírito Santo traga a mensagem verdadeira, a mensagem pura e a mensagem genuína ao coração dos Teus filhos. Eu coloco a vida da Tua igreja nas Suas mãos e peço direcionamento do Teu Espírito Santo, para que eles possam ser conduzidos pela Tua palavra, que eles possam ser conduzidos pela Sua mensagem, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e minha irmã. Que o amor do Senhor esteja sobre a sua casa, que você possa ser direcionado e direcionada pela mensagem que é Cristo Jesus. Quero desejar uma semana de bênção sobre você, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Vamos orar para encerrar esse momento, no nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos por esse culto de louvor e adoração.
Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por esse tempo onde nós podemos ser edificados pela Tua palavra. Eu quero nessa noite abençoar a sua igreja aqui reunida, seu filho e filha, Deus, que estão aqui online, participando conosco desse culto e adoração ao Senhor. Eu peço que nessa noite o Senhor possa abençoá-los e derramar sobre eles a bênção do Senhor. No nome santo de Jesus, receba a bênção do Senhor aí na sua casa, que o amor do nosso Deus, o nosso eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus, Deus te abençoe. Tenha uma semana de paz em nome de Jesus. Amém.